Olá pessoal, bem-vindos ao Além do Direito, esse canal onde você encontra as melhores dicas sobre direitos humanos, direito penal e metodologia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre liberdade de expressão. O que configura censura, o que não configura? Qual é o papel das redes sociais na defesa da liberdade de expressão? E o sistema interamericano já jogou caso sobre isso? Como que ele protege esse direito? Bom, se esse conteúdo te interessa, fica ligado, curte esse vídeo e compartilha esse conteúdo com os seus amigos. Assim você ajuda o nosso canal a crescer. Bom, gente, para começar, eu sou a professora Daniele Maia e hoje nós vamos falar sobre liberdade de expressão. O que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é um direito fundamental que está previsto no artigo 5º, inciso 4º da nossa Constituição. É um direito também previsto como direito humano em várias declarações internacionais de direito, como no artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, e nos artigos 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também 19 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. A liberdade de expressão é o meu direito de me manifestar em público, de falar o que eu penso e o direito das outras pessoas também terem conhecimento daquilo que eu estou falando. Mas a liberdade de expressão, ela tem limites? Tem. Por quê? Porque a gente precisa prevenir discursos de ódio, por exemplo. O que são discursos de ódio? São discursos que visam ofender ou até exterminar minorias determinadas, minorias étnicas, minorias como os judeus, por exemplo, durante o nazismo na Segunda Guerra Mundial. O maior exemplo de ofensa a uma minoria étnica e a discursos de ódio. Então, a liberdade de expressão, ela encontra certos limites nesses direitos de outras pessoas, na não ofensa a outras pessoas. Ela gera, por exemplo, responsabilidades de indenização, caso eu ofenda direito de outros. Ela gera direitos de resposta em meios de comunicação, quando ocorre, por exemplo, ofensas à honra de uma pessoa durante um meio de comunicação. Essa pessoa pode exigir que esse meio de comunicação dê a ela direito de resposta. Então, a liberdade de expressão abarca todo esse conteúdo que eu estou falando aqui. Agora, qual é o papel das redes sociais? Atualmente, a gente vê um crescimento exponencial do papel das redes sociais, como o Twitter, o próprio YouTube, onde vocês estão, o Instagram, o Facebook, na formação das pessoas e até em políticas públicas, como a gente vê presidentes como o Trump, como o Bolsonaro, que se utilizam muito de redes sociais para manifestar suas opiniões políticas e para falar determinadas coisas sobre ações governamentais por eles efetuadas. Recentemente, nós vimos que o Twitter desativou a conta do Trump, suspendeu por período indeterminado ou até mesmo para sempre a conta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E aí, isso é censura? Ou isso não é censura? Sob o argumento de que aquela pessoa que teve sua conta suspensa, ela disseminava ódio, disseminava notícias falsas, as fake news. Bom, esse é o maior problema dentro desse assunto. Não há uma regulamentação estatal como para outros direitos, não há uma convenção internacional que regulamente mídias, limites, obrigações, para poder, numa situação como essa, avaliar os padrões e os limites de comportamento dos donos dessas redes sociais. Então, para o Francisco Brito Cruz, o diretor da Internet Lab, apesar dessas empresas elas deixarem claro quais são os termos de uso, ou seja, o que pode e o que não pode ser feito dentro dessas redes sociais, elas não deixam claro quais são as regras de implementação dessas punições, qual que é o limite. Por exemplo, os termos de uso dizem que é vedado o discurso de ódio, mas o que é discurso de ódio? Quais são as regras que implementam as punições dentro dessas redes sociais para discurso de ódio? Qual que é o limite desse discurso? O que é violência? O que é fake news? O que é notícia falsa? Então, as regras de implementação dessas punições, elas não são claras e elas não são divulgadas. O que existe, o que é público, são os termos de uso de determinada rede social. Isso é
o usuário, na hora de se inscrever na rede, acaba botando lá, aceito, me comprometo, são os termos de uso. Mas as regras de implementação, a gradação, que, por exemplo, costumam ser desde a rotulação da mensagem, ou seja, a rede social ela permite a divulgação da mensagem, mas ela deixa ressalvado: essa mensagem pode conter notícias falsas. Então, esse seria o primeiro nível de punição. Um segundo nível de punição seria o apagar daquele post, daquele comentário. Esse post foi apagado porque ele disseminava notícias falsas. Então, essa seria uma segunda gradação da punição. Uma terceira gradação seria a suspensão daquela conta por um determinado período, por 1 hora, por um dia, por 2 dias. Uma quarta gradação seria a suspensão em definitivo daquela conta. Essa gradação ela é muito penosa se nós pararmos para pensar que não só o dono da conta tem interesse naquelas postagens. Todo o histórico daquela conta, quando aquela conta é desativada em definitivo, todo esse histórico fica perdido. E essas mensagens anteriores, aquilo que estava arquivado, ele poderia servir para finalidades públicas também, para estudos acadêmicos sobre esse tema de redes sociais, liberdade de expressão e discurso de ódio. É um documento do usuário, do dono daquela conta, pode servir para finalidades públicas diversas. Então, quando uma rede social, uma empresa privada, ela toma uma atitude como essa, que há anos atrás poderia parecer inofensiva, hoje em dia a gente vê que tem um efeito extremamente potencializador de debates públicos no geral. Então, uma regulamentação governamental e até internacional, ela seria de grande ajuda para mediar determinadas situações e para que nós possamos entender quando uma conta ela pode ser desativada e quando não. Qual que é a gradação dessas punições? Com base em que esses donos dessas redes sociais fazem essa gradação? Uma outra que eu acabei esquecendo de falar é a diminuição do algoritmo. Por vontade própria, a rede social, entendendo que determinado conteúdo é falso, como no exemplo que a gente vem tratando, pode fazer com que aquela postagem ela tenha um efeito disseminador menor, ela apareça para menos pessoas. Além disso, é preciso que exista um mecanismo de recurso. Uma pessoa que tem a sua rede social suspensa, ela recorre a quem? Ao judiciário do país? Ela recorre a um âmbito internacional? Não existe essa regulamentação. Ela pode fazer ambas as coisas, mas não há regulamentação. Então, a princípio, a pessoa que tem a sua conta suspensa estaria sujeita ao modo de decidir do juiz que receba a sua petição, por exemplo. Então, um direito a recurso seria extremamente interessante para uma pessoa que teve a sua rede suspensa, que teve o seu post apagado. Ela poderia recorrer, entender as razões pelas quais a rede social, essa empresa privada, fez essa ação, e aí sim a gente estaria igualando esses direitos e fazendo com que prevaleça a justiça no caso concreto. Uma outra plataforma que ficou muito conhecida agora, depois que o Twitter do Trump ele foi suspenso, foi o Parler. O Parler é uma rede social muito similar ao Twitter, foi criada para ser similar ao Twitter e foi criada com o argumento de que ela não iria ferir a liberdade de expressão dos seus usuários, independente da ideologia daquilo que foi postado. Então, o Parler, apesar de, nos seus termos de uso, ter essa abrangência, ele acabou sendo abarcado por uns usuários partidários de um pensamento mais conservador e de extrema direita. Esses é que acabaram tendo um protagonismo maior no Parler. Depois desses dias de suspensão da conta do Trump, nós tivemos a Amazon e a Apple tirando de circulação, ou seja, deixando de permitir que os usuários baixassem esse aplicativo das suas plataformas. Então, essa rede social acabou sendo perdida, ainda que temporariamente, por esse grupo de pessoas.
essa questão do parler, ela vai em consonância com o que nós estamos falando sobre esses limites da liberdade de expressão. Até onde é censura e até onde não é. Será que censura é só o ato praticado pelo governo? Ou será que pessoas privadas, empresas privadas, elas podem praticar censura também? E se elas praticam, qual que é a punição? Qual que é o limite? Então essas são perguntas ainda pendentes de resposta, mas que são bastante atuais nesse estado de coisas que nós estamos vivendo. Bom, agora como eu prometi para vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e como a liberdade de expressão aparece ali. Será que esses casos concretos que já foram decididos, será que essa jurisprudência já muito consolidada e estabelecida pelo sistema interamericano, ela consegue dar conta desses novos desafios impostos pelas redes sociais, por essa era digital que nós estamos vivendo? Bom, isso aí vocês vão me ajudar a responder, porque, claro, é uma pergunta ainda pendente de resposta. Para o sistema interamericano, em todos os casos já julgados, o artigo 13, que fala sobre liberdade de expressão, ela aponta que não pode existir censura prévia. O que pode existir são responsabilidades posteriores para aqueles que violaram com o seu discurso o direito de uma outra pessoa. A jurisprudência também é consolidada no sentido de que a liberdade de expressão tem um duplo viés. O viés individual, que é o meu direito de dizer a vocês aquilo que eu penso, de expressar minhas opiniões em público, e o direito de vocês, o direito social, é o viés social da liberdade de expressão. Toda pessoa tem direito de ter conhecimento das informações veiculadas por terceiros. Então, esse duplo viés individual e social é uma jurisprudência consolidada do sistema interamericano. E quais casos a Corte Interamericana já julgou sobre a liberdade de expressão? Ela já julgou o caso Herrero Ulloa versus Costa Rica, já julgou o caso Ricardo Canese versus Paraguai, já julgou o caso Palamara Iribarne versus Chile, já julgou Cláudio Reis também contra o Chile, Olmedo Bustos, que também é conhecido como a última tentação de Cristo, contra o Chile também, já julgou o caso Lopes Alvarez contra Honduras, o caso Ivert Bronstein contra o Peru e o caso Carpio Nicole contra Guatemala. Então esses são 10 casos já julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre liberdade de expressão, e em todos eles ela afirmou que não existe a possibilidade de censura prévia, mas sim de responsabilidades posteriores, e também reafirmou esse duplo viés individual e social da liberdade de expressão. Agora, se todo esse arcabouço jurisprudencial ele vai dar conta ou não de lidar com os desafios do nosso mundo contemporâneo, da nossa era digital, só o tempo vai dizer. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se vocês gostaram, por favor, dá uma curtidinha ali, ativa o sininho e compartilha ele com algum amigo, algum colega, algum grupo de faculdade que vocês achem que vai se interessar por essas informações. E a gente se vê semana que vem. Tchau!